Olá! Para finalizar os estudos da primeira semana, nós vamos trazer a definição de funções contínuas, bem como uma noção intuitiva de cada um dos conceitos que temos na definição. Intuitivamente, uma função f é contínua num ponto A de seu domínio se ela não dá um salto nesse domínio. Aí a gente tem algumas ideias, né? A gente usualmente quer fazer dispensar, né? Que a gente consegue escrever a função sem tirar o lápis do papel, né? Isso é uma noção que a gente tem do ensino médio, imagino. Mas aqui então a gente vai pensar em salto. A princípio, né, a função f da esquerda, no ponto A, aqui tem um f de A, e a função, né, ela tem uma certa suavidade aqui, uma ideia de continuidade, né? Ela vem, passa pelo ponto f de A e continua, né? Isso é uma noção de continuidade que a gente não tem aqui, né? Na função da direita, a função vem, chega aqui no ponto A, y, né, no plano, e salta, né? Ela dá um salto aqui, o f de A está aqui em cima e depois ela continua. Então, né, intuitivamente a gente pode falar que essa função f é contínua, já essa daqui não é contínua no ponto A. E aí a gente vai tentar, né, enxergar o que acontece aqui para a gente passar essa ideia intuitiva para uma ideia formal, né, uma ideia que a gente consiga aplicar em vários exemplos. Não só, né, que seja mais palpável do que não conseguir desenhar a função sem tirar o lápis do papel. Né? Isso não é uma definição interessante para a gente. O que a gente pode ver que acontece nessa função, né, quando a gente está aproximando, né, pegando o x cada vez mais próximo do A, então quando a gente está fazendo esse x chegar próximo de A, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, com valores maiores do que A ou menores do que A, os valores de f de x, eles estão, né, cada vez chegando mais próximos do valor de f de a. Tá, né, por exemplo, esse x aqui, o f de a está aqui, o f de x está aqui, né? Mas se a gente for mais próximo, o valor de f de x, para esse x que está mais próximo de a, ele também está, né, mais próximo do f de a do que ele estava antes. Tá? E a mesma coisa acontece pelo lado direito. Né? Quanto mais próximo de a gente está, mais próximo f de x está de f de a. E é isso que é a noção, né, o que a gente vai traduzir com noção de continuidade mais adiante. Antes de falar da noção de continuidade, a gente vai pensar um pouquinho na noção de limite. Né? Porque o que a gente está fazendo, o que a gente fez anteriormente foi analisar o que está acontecendo com a função f quando a gente está pegando o x cada vez mais próximo de a. Cada vez mais próximo, né? Até não ter espaço aqui para a gente poder desenhar. Tá? E aí, essa ideia de aproximar é o que a gente chama de limite. E aí aqui tem uma ideia intuitiva do que seria o limite. Né? A única diferença é que eu substituí f de a por L, porque a gente não está interessado, né, em olhar qual que... Né, aqui a gente está esquecendo um pouco a continuidade, a gente não está interessado mais em ver se a função é contínua no ponto A. A gente está interessado em ver qual é o comportamento da função próximo de A. Isso, né, se a função está exatamente como está aqui, que foi aquela função que a gente pegou, mesmo que aqui fosse f de a, né, se a gente escrever aqui f de a, o que muda? Né? Escrevendo f de a ou L? Nada. A função, quanto mais próximo x está de a, tanto pela esquerda quanto pela direita, mais próximos os valores de f de x estão desse valor L que eu coloquei aqui. Né? Ao invés de f de a é só L. Né? Quanto mais próximo de x, mais próximo de a, desculpa, mais próximo de L está esse valor de f de x quando a gente está avaliando. E aí dessa maneira, né, quando a gente vai aproximando aqui cada vez mais de A, a gente poderia falar que o limite da função quando o x tende a A é é o valor L. Né? Esse é o valor que a função deveria assumir no ponto A. E aí a gente, né, intuitivamente vai escrever que o limite de f de x quando o x tende a A é L. Né? Essa é a primeira notação de limite que a gente tem. Uma ideia bem intuitiva por enquanto.
Agora, ainda voltando para a noção intuitiva, né, a gente está olhando, a gente está querendo verificar aqui quanto vale o limite de x tendendo a 1 da função f de x igual a x mais 1. Então, o que está acontecendo? O que a gente tem que olhar, né? O que está acontecendo com essa função quando o x está chegando próximo de 1. A gente pode fazer isso, né, mesmo olhando os valores, né? Quando x vale 2, x mais 1 é 3. Quando x é 1,5, x mais 1 é 2,5. E à medida que a gente vai diminuindo os valores e ficando mais próximo de 1, né, o x está cada vez menor, a gente está vendo que o f de x, né, 3, 2,5, 2,1, 2,001, ele está cada vez mais próximo de 2. Certo? Então, quando o x está tendendo a 2 a 1 aqui, certo? O f de x está tendendo a 2. E a mesma coisa acontece do outro lado, né? Quando a gente está pegando o x menor do que 1. Porque se o x é meio, f de x é 1,5. Se o x é 1,75, f de x é 1,75. Quando o x é 0,999, o f de x é 1,999. E esses valores aqui estão aproximando de 1, né? Cada vez aqui estão mais perto de 1. E aí a gente está vendo que esses valores aqui estão cada vez mais perto de 2 também. Então, né, intuitivamente, o que a gente está fazendo? Quando o x está tendendo a 1, eu estou vendo que o meu f de x está tendendo a 2. Né? Ele está ficando cada vez mais próximo de 2. E aí aqui eu falaria, né? Então esse limite aqui é igual a 2, intuitivamente. Voltando à ideia dos gráficos, então é natural a gente pensar que uma função f vai ser contínua no ponto A se o limite de o limite de f de x quando x tende a A dá exatamente o valor f de A. No exemplo que a gente tinha feito, a gente tinha um desenho que era mais ou menos assim. Né? Aqui tinha a função e um certo valor L. Se esse valor L coincide com o valor f de A, então é claro que a função aqui vai ser, né, vai completar aqui e ela vai ser uma função contínua. Essa é a ideia. Né? Então essa é a primeira ideia de continuidade, né, vista meio intuitivamente. Uma função então é contínua quando o limite de quando x tende a A é exatamente o valor de f, que é o valor que a função assume nesse ponto. Então, neste vídeo a gente viu a definição intuitiva de limite e continuidade. No próximo vídeo a gente vai falar da definição formal de continuidade e depois a gente vai ver alguns exemplos de algumas funções que são contínuas. Até breve.